Boa noite a você também que está em casa. Hoje nós vamos falar sobre esfriamento, sobre frieza espiritual e apostasia. E o título da mensagem é Simeão e Ana ou Eli? Simeão e Ana ou Eli? A apostasia ela é real. A frieza espiritual também é real. A perca do amor é real. E a palavra fala sobre. A palavra fala sobre o fervor no Senhor, sobre perseverança em buscar o Senhor e entregar a Ele. E não somente a fé, mas o amor. E também lutarmos contra a indiferença do pecado da igreja e da nação. A Bíblia deixa claro que o ato de apostasia é um pecado e nos exorta a vigiar, a perseverar, a crescer, a resistir, a examinar, a confessar e a restaurar a nossa fé até o fim. A frieza espiritual ela leva à apostasia. Podemos comparar que a frieza espiritual ela é uma gripe. Se não cuidada, ela pode gerar uma infecção, uma pneumonia e abrir porta para outras doenças. A frieza espiritual, se não cuidada, pode levar à apostasia, ao coração duro, a negar a palavra de Deus e a negar o mover do Espírito nesses últimos dias, e nos afastar do Deus vivo e verdadeiro. E em vez de amigos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Vamos falar sobre a advertência da palavra sobre a frieza, a apostasia, a perca do amor e a mornidão. A gente vai falar nesse primeiro momento sobre isso. Apocalipse 2, versículo 4 ao 5. Aqui Jesus começa a falar às 7 igrejas da Ásia, no capítulo 2, e ele começa falando para a igreja de Éfeso. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor, ou deixou, em outras versões. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, verei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A igreja de Éfeso ela estava fazendo muitas coisas boas, ela estava perseverando, ela tinha uma boa doutrina, ela era uma igreja teológica firmada, ela expunha os falsos apóstolos, ela perseverava no nome do Senhor, mas tinha algo que Jesus era contra ela. Ela perdeu o primeiro amor. Na verdade, perdeu não, olha só o termo, abandonou, deixou o primeiro amor. Até as obras externas dela não escondiam o que estava interno. É igual uma casa no final de ano, no Natal. Você vê aqueles pisca-pisca, você fala, uau, que da hora. De dia você vê como está cheio de mofo aquela casa. Quando você apaga as luzes dela, você vê o interior dela, você vê como ela está de fato. E até para colocar os pisca-piscas, que é bonito, que é legal, que é para a ocasião, acaba se tornando difícil, porque a parede está mofada da casa e não se sustenta. A casa onde eu moro, ela desde a década de 80, vou usar esse exemplo. Eu e minha esposa, nós fomos colocar uma telha, né, aquela contra mosquito, né, para a gente proteger a casa. A gente perdeu em torno de 30, 40 pregos, porque a parede não estava no estado. Como que aquela parede suportaria aquela telha, aquela tela, aliás, sendo que ela já tinha anos e ela não estava firmada, ela perdeu o seu vigor. Por fora legal, mas quando a gente perfurou com um prego para grudar a tela, se revelou a verdadeira natureza daquela parede, enquanto a gente colocava a tela lá em casa. Assim era a igreja de Éfeso. Por fora ela perseverava, ela odiava obras dos nicolaítas, mas só que por dentro ela tinha perdido o primeiro amor, ela tinha perdido aquela paixão. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquela paixão por Jesus, é quando a gente amava Ele, pregava, não se continha, a gente não tinha filtro em falar dele, falava dele,
clamava por Ele, a gente gastava horas, a gente não aguentava chegar em casa, depois do serviço, falava, eu preciso ler as palavras, eu preciso entender o que estava aqui em Atos, eu preciso entender o que estava em Mateus, eu preciso. A gente não via a hora de tomar banho, fazer logo a marmita e sentar e passar um tempo com a palavra. As nossas orações, a gente não via tempo passar. Isso é o primeiro amor. A gente lembrava, opa, precisa lavar a varanda. Não, a varanda para depois. Jesus, estou aqui contigo. E hoje até uma varanda, quando cruza o nosso pensamento na oração, muitas das vezes nos leva a falar, peraí, eu preciso primeiro fazer as coisas. Eu não quero constranger ninguém, mas há um alerta para nós nesses últimos dias, porque a palavra fala que a apostasia e o esfriamento espiritual é real, e eu não posso me omitir. Eu não posso ficar quieto vendo isso nos meus últimos dias. E o que significa deixar? O termo deixar, como eu falei antes, abandonar, significa algo de propósito. Perder você perde, eu já perdi minha carteira, já perdi RG, no parque, na praça andando de bike. Mas deixar é diferente. Deixar é feito com intenção. Deixar no grego afieme significa mandar ir embora, ou partir de um marido divorciando da sua esposa, enviar adiante, render, expirar, deixar ir, deixar sozinho, ignorar. Então a palavra abandonar ou deixar significa que é algo proposital, algo que foi deixado de lado do propósito, virou algo mecânico, por conveniência ou por praticidade. O problema era sério, sem amor tudo é vão. Spurgeon fala, uma igreja não tem razão para ser uma igreja quando não tem amor em seu coração, ou quando esse amor esfria. Perca o amor, perca tudo. Às vezes o primeiro amor era quando devorávamos a palavra, a forma que ansiávamos a palavra, o desejo de compartilhar Cristo, seja teológico ou o que Ele fez em nossas vidas. Podemos vislumbrar disso de uma forma bem rápida, na vida do ex-endemoniado de Gadareno, Marcos 5, 18 ao 20. Assim que Jesus entrou no barco, isso foi depois que Jesus libertou ele, Jesus expulsou os demônios, houve libertação sobre ele. Olha o que acontece. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, eram 10 cidades ali da província de Roma, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Então a gente pode comparar o primeiro amor, vislumbrar, arranhar a superfície desse entendimento com o endemoniado ex-gadareno. Ele suplicava: deixa eu ir com você, deixa eu ir com você. Jesus falou: não, fique e pregue. E o que ele fez? Ele foi e começou a anunciar. Esse é o primeiro amor. Esse é o primeiro amor. Também eu não vou abrir aqui os textos, mas também a gente pode ver uma perca, não do primeiro amor, mas uma perca do relacionamento com Jesus. O texto não fala de primeiro amor, mas fala de perca. Se você quiser anotar, fica à vontade. 1 Reis 11, do 1 ao 6, e Hebreus 12, do 14 ao 17. Uma perda de condição, uma perda de algo, esses textos tratam. Jesus e o Pai apontam para a volta desse primeiro amor. E os textos da palavra nos avisam sobre essa volta, sobre voltar ao primeiro amor. Vamos abrir rapidamente Hebreus 10, do 32 ao 34. Jesus chama, fala: volte, lembre-se de onde caiu. Quando caiu? Quando abandonou o quarto da oração? Quando caiu? Quando a gente chegava de casa e ia ler a palavra? Quando caiu? Quando a gente deixou de evangelizar no serviço? Quando foi que caiu? Quando foi? Aonde foi? Quando paramos de sair para evangelizar aos sábados e às sextas, aos domingos? Quando foi? Quando paramos de fazer uma casa de paz pessoal com o nosso cônjuge? Quando foi? Volte àquele lugar, voltemos àquele lugar.
Busquem a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho primogênito. É o 32, Samuca, 32 a 34. Hebreus 10, 32 a 34. Isso, versículo 32. Depois eu abro aqui. Hebreus 10, 32 a 34. Vou abrir aqui mesmo. Diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, ou seja, quando o Evangelho abriu o entendimento de vocês, quando suportaram muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram solidários com os que assim foram tratados, ou seja, o amor, compaixão, chorar com os que choram. 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos bens, dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então a palavra, não só em Apocalipse, ela fala de uma volta, ela fala de voltar. Aqui também fala, lembra, olha o versículo, lembre-se dos primeiros dias, porque os hebreus aqui dessa carta, eles viviam uma iluminação, eles tiveram uma iluminação de quem Cristo é e da glória vindoura. A prática real está aqui, que eles aceitaram o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes no céu. Então a carta de Hebreus trata de apostasia e de frieza. Depois, se você quiser mergulhar, se debruçar, mergulha nessa carta, se tranca no quarto de oração e mergulha nela, gaste quantas horas for necessário, mas mergulhe nela, e você vai ver que eles estavam sofrendo frieza e apostasia. E o que Deus fala para eles, através do escritor: lembre-se, lembre-se. Agora nós vamos para a mornidão. Apocalipse 3, versículo 14 ao 20. Apocalipse 3, versículo 14 ao 20. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele fala para a igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre cego que está nu. Dou-lhe este conselho, versículo 18 de Apocalipse 3: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja diligente e arrependa-se. Pode ser até aqui. Uma igreja morna de Laodiceia, num ambiente, ela era uma igreja rica, porque vivia numa cidade rica, uma cidade abastada, mas além da sua riqueza, ela era morna. Ao ler esse texto, me veio no meu coração Jeremias 2,13, quando Deus fala para Israel que eles construíram para si cisternas rotas, cisternas rachadas, produzida pela própria mão do homem. Ao ler esse texto, eu faço essa conexão, porque eles estavam na sua própria riqueza. Olha que Jesus fala: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E Jesus mostra a sua mornidão. Jesus tenta prová-los além da sua riqueza e cospe eles, porque eles estavam mornos. E ser morno é não ter definição de que lugar você está.
se você é crente, quente ou frio. Isso é tão real na palavra, não precisa abrir, tá bom, Samuquinha? Mas isso é tão real na palavra, a mornidão, ou seja, não ser quente nem frio, que Deus vai tratar sobre a indecisão em outros textos, não precisa abrir. Jeremias 14:10, 1 Reis 18:21 e Tiago capítulo 1, do versículo 6 a 8. É tão sério a indecisão, é tão sério os pés que vagueiam, que a própria palavra, só citei 3 textos, mas se nós mergulharmos nas escrituras, haverá mais textos que falam que Deus não se agrada. Ele chega até a falar, eu tenho uma para vocês, eu detesto os seus pés que vagueiam. Se você ler Jeremias, Deus vai usar esse termo, eu detesto esses pés que vagueiam. Assim diz o Senhor acerca deste povo, eles gostam muito de vaguear, não controlam os seus pés, por isso o Senhor não os aceita. Agora Ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Olha o que Deus fala, Deus não aceita essa mornidão, Deus não aceita essa indecisão, os pés que vagueiam. Ou que a gente fala antigamente, né, os antigos, o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E Jesus dá o conselho, no versículo 18 de Apocalipse 3, e esse conselho ele fala, compre de mim, ouro refinado no fogo, você se tornará verdadeiramente rico, roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonha, e compre colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Era uma igreja que a sua riqueza era corrida pelas traças, era uma igreja que era cega, por causa da sua mornidão. A mornidão traz cegueira espiritual, não nos faz enxergar a nosso real estado. Precisamos de Jesus abrir os nossos olhos, por isso que nós oramos no começo. Traz iluminação nos olhos do nosso coração, para a gente enxergar de fato, por isso que nós oramos isso. E colírio, vestes brancas por causa da nossa vergonha, e a verdadeira riqueza que está com Ele, a sua palavra, a sua verdade, o seu evangelho. Eles não tinham nada de precioso, gente, só aparência, mas quando era provado, a sua mornidão era vista, era degustada. Nós temos uma curiosidade histórica de Laodiceia. De um lado a gente tinha ela ficava a 5 milhas de distância, uma cidade irmã que era Hierápolis, era uma famosa por suas fontes termais, onde as pessoas tomavam banho nas suas águas quentes. Mas do outro lado, às 10 milhas de Laodiceia, ficava a cidade de Colossos. Essa era a localização da igreja, para quem a carta de Colossenses foi enviada. Colossos tinha água fria, que descia das montanhas, e fornecia um refresco nos momentos de calor para aquela cidade. E ficava a Laodiceia, morna. Por isso que Jesus falou, ou és frio, ou és quente. Por isso é morno, vou vomitar da minha boca, vou cuspir. Até aqui, amém? Mateus 24:12. Então nós vimos a perca do primeiro amor, nós vimos a indecisão, e nós vamos ver agora o esfriamento. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esses dias tem aumentado a maldade, não só no mundo, mas também muita nos nossos arraiais, no nosso quintal. A gente tem visto adultério, nós temos visto filhos gerados em adultério, abusos, mentira, roubo de dízimos e ofertas, e isso tem congelado os corações de muitos, isso tem esfriado muitos, a ponto de muitos não quererem mais congregar, e aí que está o perigo, trazendo esfriamento, e o esfriamento leva à apostasia, ao coração duro. Lucas 18, do 1 ao 9, Jesus vai trazer uma parábola. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Mas Cris, o que significa a oração no meio do esfriamento? O que significa isso? A gente vai ler, está intimamente ligado à fé. Versículo 2, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. O bicho era ruim. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Isso constantemente. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo,
embora eu não tema a Deus, nem me porte com nenhum dos homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: presta atenção no que diz o juiz injusto, o coração intransponível. Olha isso. Acaso Deus não fará justiça aos seus filhos escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, e continuará fazendo-os esperar? E digo a vocês que Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, ao adendo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então ele comparou o juiz iníquo, coração duro, onde a mulher conseguiu com insistência transpor esse coração duro. Aí ele faz um paralelo com o pai, um coração mole, que a gente consegue pensar, e ele responde depressa os filhos. Mas mesmo sabendo dessa verdade, que o pai responde depressa os filhos, responde depressa aos seus filhos, mesmo assim, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará fé em nós? A oração está intimamente ligada à fé, porque na oração a gente não está vendo Deus, a gente está agindo pela fé. O Senhor vai me responder, o Senhor vai me responder, o Senhor vai clamar, o Senhor vai vir, o Senhor vai fazer, o Senhor vai levantar, o Senhor vai se manifestar. Então a oração, se a nossa oração ela não está legal, será que a nossa fé está legal? Porque está intimamente ligado, não é minha teologia, minha exegese, não. O próprio texto mostra, o próprio Jesus fala: eu digo a vocês que Ele lhe fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, eu encontrará fé na terra? Se a nossa vida de oração, a gente vai orar e falar: não, é um grande sinal que a nossa fé pode estar abalada, precisa ser fortalecida. A palavra de Cristo faz nascer a fé, não precisa abrir. Romanos 10:17. Mas as mentiras de Satanás e desse mundo regido pelo príncipe do poder do ar, conforme está em Efésios 2:2, gera dúvida, que por sua vez faz nascer a incredulidade, assim como aconteceu em Gênesis 3, do 1 ao 5. Então a fé, ela é importante para uma vida de oração. Se a fé esmurece, se a fé esfria, a nossa vida de oração também esfria, o nosso clamor também cessa. Quer um exemplo? 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Crônicas, 2 Reis, e todos os profetas maiores e menores, Oséias, Isaías, Jeremias, Lamentações, e você vai ver que a fé deles no Senhor estava fraca, estava esfriada, gelada, e então você não ouvia mais clamor. Até as festas do povo de Deus se ouvia mais por conta disso. Até a agenda de Deus para aquele povo mudou. Hebreus 10, do 26 ao 31. Na verdade, acho que eu vou pular esse texto, Samuca. Vou pular esse texto. Vamos falar sobre Eli. Então a gente viu a primeira parte, a advertência da frieza, da perca do primeiro amor, da mornidão, da fé, que está ligada à oração, esfriar. E agora nós vamos falar sobre Eli. Eli, eu taxo ele aqui, eu coloquei ele aqui, Eli, uma fria perseverança. Eu escrevi aqui, Eli, uma fria perseverança. Eli, ele era sacerdote de Israel, penúltimo juiz antes de Samuel. Ele governou Israel durante uns 40 anos. E ele estava frio, gelado. Os filhos de Eli pecaram, eles ajudavam no templo. Hofni e Finéias, se não me engano. É isso mesmo, Hofni e Finéias, está aqui. Eles, quando eles recebiam a oferta do Senhor, eles pegavam com um garfo, antes de cozer a gordura, porque a adoração para o Senhor era cozer a gordura. Isso está lá em Levíticos. Então ele tirava antes de terminar a queimada da oferta. Eles retiravam aquilo que eles queriam. E isso era profanar a oferta para o Senhor. Então eles pegavam à vontade que eles queriam. Até o povo falou para ele quando ofertava: não é assim que funciona, não é assim que o sacerdote tem que fazer. Estou parafraseando, tá? Isso está lá em 1 Samuel capítulo 2. Até o povo falava: ei, calma, não é assim não, meu querido, dá uma segurada. Mas eles não queriam saber, eles ameaçavam o povo. E Eli corrigiu seus filhos. Eli corrigiu eles, falou com seus filhos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 a 25. E Eli fala com seus filhos. No primeiro aparente, parece que ele estava interessado na correção, mas o Senhor revela o coração.
Se um homem pecar contra outro homem, Deus pode defendê-lo. Legal, da hora. Se porém pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ele falando para os seus filhos. Contudo, os filhos não deram atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. Olha só que interessante isso. O texto mostra que ele já estava de idade. Ao ler esse texto, a gente vai ver que ele já estava de idade. Mas a idade, meus amados, não define a nossa frieza ou a gente estar quente no Senhor. Por que eu falo isso? Algo tem doído aqui dentro de mim há uns tempos. A gente tem visto muito jargão dentro do corpo de Jesus, onde alguns mais velhos falam: já foi meu tempo, eu já fazia isso há tempos, isso daí eu já fiz. Mas conforme a gente vai ver a palavra, se você ler 1 Samuel 7, do 15 ao 16, Salmo 71, do 5 ao 6, do 14 ao 16 e do 17 ao 18, se você ler Tito 2, do 1 ao 5, você vai ver que a idade não impede de ser quente no Senhor. A gente tem ouvido isso na igreja: já foi meu tempo, eu queimava antes. Não é tempo, não é para os mais velhos, é para os mais novos. Mas Cris, eu já estou tempo, a gente até ouve: eu sou velho de igreja. Igreja não é CLT, igreja não é uma empresa, igreja não é um lugar onde a gente bate ponto. Se você está ficando mais velho na presença do Senhor, você tem uma grande oportunidade de mostrar para mim, que sou jovem, a queimar para o Senhor. Eu não falo isso por demagogia. Você quer ver? Tito 2, do 1 ao 5. O tempo está se indo, eu preciso acelerar, mas eu preciso ler. Tito 2, do 1 ao 5. Depois de Timóteo, Samuquinha. Isso. Olha o que Paulo fala para Tito: Tito, você porém fala o que está de acordo com a sã doutrina. Olha que lindo é para os mais velhos manter a fé no Senhor. Olha isso. Ensine os homens idosos a serem moderados, ou os anciões, em outras versões, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Não acabou o ministério. Semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a que ensine o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Eli estava velho, mas a velhice não define se está quente, se está frio, se está morno. Não define. Você está ficando mais velho no Senhor. Eu não quero te constranger, mas eu preciso ser claro. Você tem uma grande oportunidade de ensinar sensatez a mim, que eu sou jovem, a minha esposa e aos jovens dessa igreja. Não só dessa igreja, mas aos jovens que eu sei encontrar. Seu ministério não acabou. Seu ministério não acabou. Seu ministério não acabou. Não caia nesse jargão que tem acontecido, a gente tem ouvido na internet, ou até os nossos irmãos mais velhos que estão esfriando na fé. Aquele jargão que fala: já vivi o que tinha vivido no reino. Não acabou. Está aqui, Tito 2. Tem muito mais ainda. E Deus repreende Eli, expõe o coração de Eli. Expõe, fala, por quê? Os filhos dele mereciam um castigo mais severo, mas ele não deu, ele só deu um sermão. Por profanar e por estarem na presença, eles mereciam a morte. Mas ele não sentenciou, era a responsabilidade dele, como líder da nação. Agora vamos ver, eu preciso dar uma aceleradinha, meus amados. Lucas 2, 25 ao 35, Simeão. Aqui eu coloquei Simeão como o que esperava a consolação. Havia em Jerusalém, quando Jesus foi levado ao templo, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo,
É possível manter-se quente ao longo da vida com Jesus. É possível chegar à velhice queimando por Deus. Não é só coisa de jovem, quando a gente participava do grupo de jovem. Não, é mentira. O fogo pode queimar continuamente no altar. As cartas que nós lemos lá no começo da ministração, que a gente falou sobre as friezas, o amornidão, o esfriamento, a perca do primeiro amor, ali não está falando que é para jovem, está falando para todos, todos que têm ouvido. Você vai ver, se repete 7 vezes em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse 3, 7 vezes, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, a igreja, aquele, não o jovem, não o adolescente, a criança que está lá embaixo, queimando por Jesus, aquele. É possível queimar igual Simeão, é possível ter uma vida de queimar, mesmo na velhice, aos 50, 60, 70 anos, é mentira esse jargão, nós denunciamos essa mentira, nós não aceitamos no nosso arraial essa mentira. É possível queimar sim, por Ele, até o final da vida, é possível manter o ardor sim, é possível. Não existe 2 tipos de crente, o que perdeu o primeiro amor e o que queima. Você já ouviu isso, amado? Já ouviu que tem pessoas que falam, eu sou o que perdeu o primeiro amor, mas eu estou aí, estou andando. Você está em pecado, não sou eu que falo, é a palavra. Versículo 30, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Mesmo depois de mais velho, ele ansiava, ele esperava a consolação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que foi dito a respeito dele, até aqui. A fé na palavra do Senhor fez com que Simeão esperasse a consolação de Israel. A palavra mostra que ela mesma deixa firme, nos mantém firme por anos a fio, aqueles que se firmam nela. Não vamos abrir, mas você pode anotar, Salmo 119, 9, Mateus 7, do 24 ao 27, Josué capítulo 1, versículo 6 a 8, e Deuteronômio 17, versículo 18 ao 20, todos esses textos falam de uma vida na palavra contínua, que nos mantém contínua, queimando por Jesus. Não sou eu que falo, é a palavra. Simeão, ao contrário de Eli, recebia a comunicação do Espírito, porque em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, o texto vai falar que era rara a visão e a palavra do Senhor. Simeão é movido pelo Espírito, não por suas emoções ou frieza. A palavra autentica essa vida. Simeão tinha clareza espiritual, mas Eli já estava sem essa percepção, fazendo julgamento equivocado, quando ele julgou a Ana, achando que ela estava embriagada. A promessa gerou cântico de louvor a Deus. E nós vamos ver do versículo 36 ao 38. Lucas 2, 36 ao 38, que diz, da profetisa Ana. Vamos lá. Estava ali a profetisa Ana, e nela eu coloquei, profetisa Ana, entrega duradoura. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, quando Jesus estava sendo apresentado, está no mesmo contexto de Simeão, obrigado, Lucas 2, 38, Samuquinha, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Mesmo depois de idosa, ela queimava por Deus. É possível manter uma vida queimando por Jesus. Cris, estamos chegando cada vez mais nos últimos dias à frieza espiritual? Sim, mas a palavra mostra que é possível a gente chegar até a nossa velhice queimando por Jesus. Não sou eu que falo, é a palavra que fala. Se põe de pé, por gentileza. O Ministério de Louvor, se quiser já chegar. Cris, como que eu mantenho a fé? Como que eu mantenho o amor? Não vai dar tempo para a gente ler, mas
somente pelo Espírito Santo. Não é pela força do meu braço, que eu não aguento nem 10 quilos num braço só, preciso dos dois, para você ver o tamanho da minha força. Mas é pelo Espírito. Textos vão dizer que o Espírito derramou o amor de Deus em nossos corações. Textos vai dizer que, em Judas capítulo 1, do versículo 20 ao 22, para nós orarmos no Espírito. Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 1, do 13 ao 14, para Timóteo reter a palavra, a sã doutrina, no poder do Espírito. Zacarias diz, do 4 ao 6, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Porque a expressão força traduz em hebraico, shahil, que indica habilidade, eficiência e proeza humana. Esse termo muitas vezes é aplicado ao sentido militar, para enfatizar a força e a bravura de um exército. Já a palavra violência ou poder, em algumas traduções, traduz em hebraico koash, que indica poder, vigor e força humana. Deus está falando para Zorobabel: meu querido, não é pela sua habilidade nem pela sua força, é pelo meu Espírito. Cristo, como que eu mantenho diante da frieza, da apostasia espiritual? Somente se relacionando com o Espírito Santo. Cristo, como que eu aumento meu amor por Deus e pelas pessoas? Pede para o Espírito, porque se o texto de Romanos 5 fala que Ele derrama o amor de Deus nos nossos corações, então Ele pode aumentar a medida. Não se limita, não cria um jargão, não cria uma caixa teológica. Usufrui desses textos. Senhor, não é apenas uma pregação, Pai, eu não vim aqui trazer apenas uma palavra, nós não viemos aqui apenas cultuar, porque é o domingo. Nós não queremos levar nossa vida de qualquer forma com o Senhor. Jesus, nós não queremos uma geração jovem, nem os nossos irmãos que são exemplo para nós de fé, que se torne ali. É o Senhor que conserva a tua igreja. Jesus, por favor, nos faz nos apegar ao Espírito, porque é só pelo Espírito a gente mantém a fé, o amor, a quentura no nosso coração. Eu não quero que seja um jargão, eu não quero que seja porque é bonitinho, ou porque um monte de gente está falando isso, eu não quero. Eu quero ver uma igreja avivada, uma igreja cheia do teu Espírito, uma igreja que te ama, uma igreja que pratica as primeiras obras. Eu não quero que a gente fique mais velho, a gente olhe para trás e fale: eu fazia isso porque eu era dos jovens. Eu não quero. O Senhor não sonhou isso para a tua igreja. O Senhor não sonhou isso. O Senhor nos mostrou o exemplo de Simeão e Ana, porque é possível viver uma vida avivada até o último dia. Não é jargão, não é mentira, não é utopia, não está longe de nós. Tira essas mentiras que parece que está longe de nós, está mais perto do que a gente imagina, Senhor. Por favor, Jesus. Nós estamos vivendo últimos dias que os homens são amantes de si mesmos, que negam a Cristo. Nós não queremos, Deus. Nós não queremos ser como Eli, que no final dos dias as visões cessem, a palavra cesse. Nós queremos ser como Simeão e Ana, que é movido por um ardor duradouro, que é movido pela palavra. O Senhor já derramou palavra profética para a tua igreja na tua palavra. Está revelada a nós a herança dos santos que está guardada, a coroa, a árvore da vida, um novo nome, a pedra branca, a nova veste, é para nós. Nós não somos do que retrocedem para ser destruídos, mas que avançam por fé para ser edificados e salvos. Nós não queremos apostatar. Por favor, Jesus, eu não consigo fazer o que o Senhor faz. Espírito, por favor,
Coloca as poucas palavras que nós vimos essa noite em nós. Coloca na tábua do nosso coração. Risca com os estiletes de diamante dos céus a tábua dos nossos corações. Eu não quero viver uma fé superficial. Eu não quero uma igreja superficial. Aquele que está quente, Jesus, não consegue olhar o pecado e ficar quieto. A frieza espiritual nos faz olhar o pecado e falar: o problema é dele. A gente quente não faz isso. A gente chora como Ezequiel. A gente chora como Jeremias. As nossas lágrimas é derramada como Amós, como Ageu, como Jesus que chorou sobre Jerusalém. Oh Jesus, nós queremos ser quentes, porque a nossa cidade de São Paulo está enchendo as taças da ira de Deus. Oh Jesus, quantas casas de prostituição, quantas biqueiras nessa cidade. As pessoas temem o PCC, não temem o Senhor. Elas temem o crime organizado, mas não temem o Senhor. Nós somos uma igreja quente, não admitimos isso. O Senhor, Pai, nos trouxe o ministério da reconciliação.